Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 3, parte 4. Considere Provérbios 31, 12. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Esse marido recebe bênçãos diárias de sua esposa. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de ganho. Provérbios 31, 11. Novamente, esse marido confia no caráter da esposa. Ela nada lhe faz que não seja o bem. Ele sabe que ela não está contando aos outros coisas que não deveria contar. Seu coração está seguro com ela. Ela é confiável. Esse é um marido abençoado porque tem uma esposa respeitável, cortês e afável, que com amor põe os interesses do marido acima dos seus. Que marido não seria grato por uma esposa como essa? De fato, o marido em Provérbios louva sua esposa, pois ela é fonte de tremendas bênçãos para a família inteira. Essa é, de fato, uma imagem adorável, mas nem todos os maridos são tão fáceis de respeitar o tempo todo. Circunstâncias difíceis podem surgir e a esposa cristã fiel pode considerar um desafio respeitar o marido. Considere a citação de Eclesiastes no início dessa sessão. Quando um homem que é respeitável age de forma tola, isso exala mau cheiro. A Escritura não nega que uma conduta estúpida é algo indigno para um homem. É de fato podridão. O que uma esposa deve fazer quando seu marido está agindo de tal maneira e todo mundo vê que aquilo é tolice? Talvez o mau cheiro já tenha se espalhado. Como uma mulher cristã pode prestar respeito em tais circunstâncias? A tolice pode incluir irresponsabilidade financeira, preguiça, comentários descabidos, comportamento impensado, decisões tolas ou infidelidade em muitas áreas. A Escritura fala claramente sobre o pecado e não exige que as esposas finjam que o marido não agiu de maneira tola quando ele de fato o fez. As esposas devem ver a tolice do marido do mesmo modo que a Escritura o faz, como algo que cheira mal. Entretanto, o respeito ainda é exigido das esposas. Esse não é um mandamento condicional. A esposa pode falar ao marido sobre esse comportamento. Ela pode pedir para que ele considere o que está fazendo e encorajá-lo a pôr as coisas no lugar, fazendo a restituição devida. Pode fazer isso e ainda cumprir seus deveres de respeito e submissão, particularmente se ela fizer de modo amável e não tiver um comportamento rancoroso ou ressentido. Se ele persistir na sua tolice, ela pode precisar falar com o pastor ou com os presbíteros sobre a situação. Isso não é desrespeitoso se for feito com a atitude e o comportamento adequados. Talvez a disciplina da igreja seja necessária e os presbíteros não estejam a par do comportamento dele. É certo que a esposa pode fazer a coisa certa da maneira errada. É certo que a esposa pode fazer a coisa certa da maneira errada. Por exemplo, mesmo devendo procurar o pastor e os presbíteros, ela deve guardar a língua e se expressar sobre o marido de uma maneira respeitosa. Muitas vezes as mulheres não se preocupam em contar às amigas sobre uma situação que jamais sonhariam em dizer ao pastor. Isso é uma inversão. Enquanto os presbíteros podem fazer algo a respeito, a amiga provavelmente não tem condições de fazer nada. Pode ser desrespeitoso contar o caso às amigas, mas pode ser simplesmente um ato de respeito ao marido quando a esposa busca a autoridade apropriada. Não estou recomendando que as esposas chamem os pastores a cada deslize do marido. A mulher que fizer isso logo ouvirá do pastor que ela é que precisa ser tratada. Estou aqui meramente destacando que Deus estabeleceu uma ordem de comando. Se uma mulher apelou ao marido sobre uma área na qual ele está sendo desobediente e se recusa a atender, pode ser papel dela convocar o pastor ou presbíteros. Isso não é ser dedo duro quando feito de maneira apropriada e respeitosa. É meramente respeitar quando for difícil. Lembre-se de que respeito e submissão não é o que o seu marido requer de você, mas sim o que Deus requer de você. Número 7. Respeito e finanças. O que atenta para o ensino acha o bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 35. Sua confiança, fé, esperança e certeza devem estar no Senhor.
Você deve confiar em Deus. As mulheres que seguem o padrão bíblico de submissão e respeito sem confiar em Deus estão simplesmente sacralizando a manipulação. Como é essa confiança? Você apresenta seu marido a Deus e pede que o Senhor o mude? Você deve reconhecer que só Deus pode efetuar uma mudança em seu marido. É certo que você pode ser usada como um meio, uma ferramenta para trazer a mudança, mas somente se você estiver em submissão a Deus e aos seus mandamentos. Isso deve nos trazer grande humildade, à medida que reconhecemos que não depende de nós. Seu trabalho é ser uma serva humilde e disposta, reconhecer que Deus está agindo e que fará cumprir sua vontade, usando os meios que Ele mesmo designou. Isso deve encorajar você a orar por seu marido, em vez de importuná-lo. Ao invés de sentir compaixão de si mesma, agradeça a Deus por ter um esposo. Agradeça porque o Senhor está agindo para fazer do modo como o agrada. Agradeça a Ele pela oportunidade que você tem de aplicar o seu cristianismo, de viver sua crença de um modo prático. Você pode ser movida não somente à oração, mas à humildade, obediência, confiança e fé. Não busque resultados instantâneos. Algumas vezes Deus faz mudanças instantâneas, enquanto noutras o processo é demorado. Ser submissa a Deus significa que você não tem outra expectativa específica que não a bondade e a glória de Deus. Assim, espere grandes coisas, mas não determine de antemão exatamente quais serão essas grandes coisas. Deus é que sabe e você deve ser paciente. Quando se sentir tentada a criticar o seu marido, e isso vai acontecer, quando você sentir muita vontade de dar o que ele merece, entre aspas, ore pedindo amor. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. Volte-se para o Senhor em busca de conforto, força e silêncio. Quando achar que o seu marido está agindo de forma tola ou não muito sábia, vá para o outro quarto se necessário e peça a Deus que lhe dê graça para não dar o sermão nele. Se ele pedir, então, de modo gentil e respeitoso, dê a ele a sua opinião, estando consciente das suas próprias faltas e pecados. Você é melhor do que ele? Se não fosse por Deus, onde você estaria agora? Tudo isso é mais combustível para a oração. Se ele tomar uma decisão da qual você discorda, você é chamado a se submeter. Faça isso perante Deus e humildemente peça a proteção do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18, 10. Agora quero tratar de uma área específica na qual as mulheres têm problemas em se submeter. O que dizer se o marido falha em ser o seu provedor? Se você se encontrar atolado em dívidas e ele não traz para casa um salário adequado, há muitas tentações que você precisa evitar nessa situação. Primeiro, não busque protegê-lo das consequências de sua tolice. Muito embora você possa pedir que o Senhor o desperte, muitas esposas não querem que o Senhor seja duro demais com o marido. Queremos arrefecer a pancada, amortecer as dificuldades ou assumir nós mesmas algumas das responsabilidades, mas isso irá somente aprofundar o problema. Permita que as consequências recaiam sobre os ombros dele. Não importa quão difícil seja para você assistir a isso. Certamente não estou sugerindo que você sinta um deleite mórbido em ver seu marido passar por situações difíceis. É claro que você deve ser um apoio, auxílio e fonte de encorajamento, mas isso é completamente diferente de tentar assumir responsabilidades que não são suas. A esposa sempre sofre quando tenta carregar as responsabilidades que seu marido deveria estar carregando. Obviamente, quando a fuga de responsabilidades por parte do esposo chega ao ponto da deserção, a esposa deve assumir muitas responsabilidades financeiras que ela realmente não escolheu. Então, o que fazer? Quando o cobrador ligar, passe o telefone para o seu esposo. Faça isso de modo respeitoso, orando para que Deus use isso para trazer mudança. Quando houver contas em atraso, busque saber com ele o que deve fazer, que ele tenha ou não como pagar, quer ele tenha ou não como pagar. É claro que isso deve ser feito sem simulação, sem qualquer pontinha de condenação na sua voz.
Desista de debater, de tentar levantar fundos para cumprir prazos. A responsabilidade é dele. Você chegou a chamar seus pais e a pedir um empréstimo? Se alguém tem de dizer isso, deve ser ele, não você. Você está tentando arranjar um serviço extra para que possa manter a casa, o carro e a casa de praia? Geralmente as mulheres conseguem empregos para quebrar um galho, pensando que vai ser apenas um período. As crianças são terceirizadas porque é só até nós pagarmos o carro. Mas, então, quando o carro já está pago, há algo mais ali. E quando percebe, você já está trabalhando fora de casa o dia inteiro. As crianças estão por conta própria e você ainda está em dívidas. Então fica ainda mais difícil desistir. Quem vai pagar as contas? Você precisa deixar isso, voltar para casa e cuidar das crianças. Mas meu marido quer que eu trabalhe. Você pode dizer: eu já ouvi isso antes, quando na verdade o marido queria muito que a esposa voltasse para casa e era ela quem estava resistindo. Pode ser que você ache isso muito duro. Você pode simplesmente consolar-se dizendo: essa mulher não conhece a minha situação. Mas Paulo tem essa palavra para você. Aspas. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 e 13. O contexto dessa passagem no final da carta de Filipenses mostra que se trata de uma discussão sobre finanças. Então, não pense que a sua felicidade depende de como vai o seu marido ou em quanto bem material vocês possuem. Sua felicidade e alegria repousam somente em Cristo. Se você está confiando nele, ele a guardará segura. 8. Sem palavra alguma. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3, 1, 2. Essa sessão é dirigida às mulheres que estão na difícil situação de serem casadas com um homem que não obedece à palavra. Estou falando para mulheres que não podem buscar no marido instrução e conselho espiritual porque eles são incrédulos ou cristãos relapsos. Não é maravilhoso que Deus inclua em sua palavra uma exortação especial às mulheres que se encontram nessa situação específica? Sempre houve mulheres que estiveram casadas com homens que não obedecem à palavra. Esse tipo de situação não é nova. A primeira coisa óbvia sobre esses versos de 1 Pedro é que as esposas devem ser submissas a despeito da situação espiritual do marido. Sede submissas. Embora nenhuma autoridade humana seja absoluta, o mandamento aqui não apresenta condicionais. Perceba primeiro que a submissão é dirigida ao seu próprio marido. Algumas vezes, mulheres cujos maridos não obedecem à palavra podem ser tentadas a uma relação de submissão com alguém que seja mais espiritual. Isso é desobediência e algo perigoso. Seja submissa ao seu próprio marido e não ao marido da sua amiga, ou ao pastor, ou a um conselheiro. Embora devamos ser submissas aos presbíteros na igreja de modo coletivo, tal submissão não é igual a que você presta ao seu marido como o seu cabeça. Se você está buscando por um cabeça, além do que você já tem, você está em um relacionamento espiritualmente adúltero e precisa se arrepender imediatamente. Estar buscando por outro cabeça certamente não vai ajudar no seu relacionamento com o seu marido. Algumas vezes pode ser necessário outro nível de arrependimento. Você sabia que ele não era cristão quando decidiu casar com ele? Sabia que ele não iria poder liderá-la espiritualmente quando estava casando? Você pensou que poderia mudá-lo quando ele fosse o seu marido? Você precisa fazer um autoexame nesse ponto e se arrepender perante o Senhor por ter se casado com alguém que ele proibiu que você casasse. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou
Que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Obviamente, se você também ainda não era uma cristã, você deve se lembrar de agradecer a Deus por Ele ter lhe alcançado na situação em que você estava. E se você pecou ao contrair matrimônio, sabia que o divórcio não é o jeito de endireitar as coisas. Há alguns outros obstáculos na sua submissão. Um é a autocomiseração. Você deve parar de ter compaixão de si mesma e de reclamar em alta voz, ou simplesmente no íntimo, sobre sua falta de liderança espiritual. Resmungos e lamentações são inimigos da submissão. Não foque nas falhas e deslizes do seu esposo e pare de compará-lo com o marido das outras. Isso apenas alimenta o seu descontentamento e autopiedade. Ao invés disso, seja grata a Deus por seu marido e comece a focar nas boas qualidades que ele possui, mesmo que não sejam as que você gostaria que ele tivesse. Perceba nos versos 1 e 2 de 1 Pedro 3 que o que vence um marido desobediente é a conduta da sua esposa. A conduta dela é descrita como honesta e respeitosa, cheio de temor. Em outras palavras, o que vencerá seu marido será seu comportamento piedoso e humilde. Agora, pense por um minuto sobre o seu comportamento e pergunte a si mesma se você tem agido de um modo que ganhará o seu marido. Ele pode ver a sua constante bondade? Não estou perguntando se ele vê você lendo a Bíblia ou livros cristãos ou indo à igreja a estudos bíblicos. Essa prescrição de comportamento submisso não se aplica somente às esposas que estão casadas com maridos desobedientes. Também serve para mulheres que têm marido piedoso e que exerce liderança espiritual no lar. Todas as esposas precisam regularmente de uma boa dose de 1 Pedro 3. Não podemos deixar essa passagem sem gastar um pouco de tempo com a expressão sem palavra alguma. É difícil para algumas mulheres fazerem alguma coisa em silêncio e principalmente se isso envolver transformar o marido. Mas é muito importante que você não importune o seu esposo. Não há problema em pedir para ele fazer devocionais diárias com a família, mas não fique insistindo. Concentre-se no seu próprio comportamento, não no dele. Você pode ler a Bíblia por si, você pode também ler para as crianças enquanto ele está ocupado com outras coisas. Você pode alegremente ler e estudar por conta própria, sempre que ele não ache que isso está roubando o tempo da casa. Em outras palavras, não o deixe sozinho no final de semana para ir a um retiro de mulheres, a menos que seja algo que ele realmente queira. Você foi projetada por Deus para ser auxiliadora do seu marido e não pode auxiliá-lo se não estiver ao lado dele. Ficar exibindo sua espiritualidade não é ficar em silêncio. Espero que ele veja pelo menos que estou fazendo minha leitura bíblica, mesmo que ele não faça dele. O que ele precisa ver é sua atitude doce e cortês, e não quantos livros você está lendo ou a quantas reuniões de oração você vai durante a semana. Deixe os resultados com Deus. Isso não é uma fórmula para ganhar seu marido para Cristo em 3 passos simples. Você deve ser obediente a Deus, a despeito dos resultados. Os resultados são responsabilidade de Deus e não sua.